Olá, esse é o seu ponto de partida de sexta-feira, comigo e Yasmin Reston. Seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho aqui um convidado inédito, Pedro Dória, novamente. Você sabe que todo mundo acha que você combina comigo as coisas que você vai passar, né? Isso acontece. E a gente, inclusive, eu estava comentando com você até. Você devia. Deveria, porque facilitar a sua vida. Muito. Mas o meu objetivo aqui não é esse. Tá bom. Eu estou, inclusive, desafiando aqui o meu emprego, quando eu não combino com você. Não porque o Vitor gosta de você. Mas olha só, de fato é verdade, a gente não combina as perguntas antes desse programa começar, antes da gravação. E foi engraçado porque na semana passada eu acho que eu cheguei a comentar com você que eu fui reconhecida num ambiente festivo onde eu tava, e aí teve esse questionamento, que ele falou, eu conheço você no programa, você tem um programa com o Pedro, às sextas-feiras. Eu falei, nossa, que bacana, que legal, o que você acha? Aí ele ficou falando mal de você e tal, aquela coisa, esperado. Esses ambientes de esquerda que você frequenta. Olha só, sem juízos de valor. Mas assim, e aí foi curioso, porque ele falou, mas aqui, muito, entendeu? Ele já responde na hora. Fica muito claro que vocês combinaram, não sei o que, eu achei genial. Falei, cara, olha só, você pode concordar com ele, você pode discordar dele, mas realmente assim, existe uma coisa que aí eu devo reconhecer, vou puxar só essa sardinha pro seu lado, que é uma coisa que se chama repertório, que permite que a gente consiga responder as coisas, mesmo que a gente fale besteira. Acontece Entendeu? com alguma frequência. Olha, nada contra seus amigos de esquerda, eu até tenho uns que são. Isso posto, eu gostaria de dizer que a gente vai seguir aqui num ambiente super saudável, democrático, etc e tal. Porque, na verdade, o assunto de hoje não tem nada a ver com isso. A gente está aqui para falar, vamos introduzir o assunto a partir dos pontos de partida da semana, como a gente costuma fazer, em que você resolveu trazer um pouco desse grande playground mundial que Donald Trump e Vladimir Putin estão querendo instituir, e eles como os grandes valentões dessa escola, desse playground, enfim, desse cenário global. E temos também ainda todo o cenário das pesquisas que tivemos aí, as últimas pesquisas que saíram, entendendo como é que tá o calor do nosso momento político para definição ou possível entendimento do que vem a ser a disputa eleitoral de 2026. Meu Deus! Então vamos. Só nos resta isso, né? Só nos resta isso. Vamos ver se o pessoal pegou leve com você. Pedro, eu vou começar com uma afirmação do Solon Lelis, ou A Solon. Fala o seguinte: o problema da mídia brasileira é que os analistas são torcedores. E aí, mais uma vez, não estamos falando de Flamengo, eu não quero que você desvie o assunto, porque você gosta de desviar o assunto, né? Por favor. Então, eu só queria, na verdade, trazer um pouco... Eu acho esse questionamento, essa afirmação interessante, porque você costuma se colocar muito com relação a qual é a lente que você usa para observar o mundo. Mas quando a gente fala sobre torcida, aí eu acho que já cai para um lado de como estamos entendendo essas pesquisas, o que elas estão nos mostrando sobre as eleições de 26. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva do... O quanto vale a gente ser imparcial, essa busca por essa imparcialidade nesse norte, enquanto profissionais de comunicação, mas também entendendo, será que é essa palavra mesmo? A gente torce por algum lado? E se você torce por algum lado, qual é esse lado? Quando a gente pensa e analisa essas pesquisas e o nosso cenário político, eleitoral, futuro, possível. Cara, eu não vou negar que eu torço. E sempre que tem tanto o Pedro quanto a Arrascaeta em campo, não era por aí, né? Cara, nessas horas dá vontade... Pode seguir. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque é importante dado o contexto. Esse é um comentário
Para poder responder mesmo, esse é um comentário do ponto de partida de quarta sobre as pesquisas eleitorais ou de segunda? De quarta, Sim. Né? Cara, eu achei muito engraçado, porque eu vi muita gente fazendo comentários um pouco nessa linha, né? Lá vem o Pedro, eleitor enrustido do Tarcísio, doido pelo Tarcísio, doido, entendeu? Isso é torcida, Lula vai ganhar, tá tudo errado, a economia não é nada disso. Olha, para dividir em duas partes a pergunta, a primeira parte é muito simples. Eu estou lendo pesquisa. Eu só estou lendo pesquisa. Eu não acho que Tarcísio de Freitas seja o melhor candidato para se apresentar contra o Lula. Eu acho que tanto o Ratinho Júnior quanto o Eduardo Leite, num segundo turno, teriam muito mais chances de vencer o Lula do que Tarcísio de Freitas. Quando você diz melhor, é em termos de a direita vencer a esquerda, nesse caso. No caso, tipo, se você está pensando do ponto de vista de quem quer, digamos que eu esteja no lugar de quem quer derrotar o Lula. O Tarcísio não é o melhor candidato no segundo turno. O Tarcísio obviamente, o nome mais forte para ser o candidato no primeiro turno. Isso é o que as pesquisas estão dizendo. Eu acho, Yasmin, que... Eu acho que o Tarcísio está cometendo um bando de erro. Ele considera dever... Ele considera que ele precisa do Bolsonaro, e as pesquisas estão claramente dizendo que ele é um candidato forte e que ele não precisa do Bolsonaro. Eu acho que as pessoas podem questionar a minha leitura de pesquisa. E está tudo certo, e aí a gente vai ter uma conversa. Mas o que tem ali é uma leitura de pesquisa. É o que as pesquisas estão dizendo. E eu fiz questão de pegar 4 pesquisas diferentes, né? Datafolha, IPESP, IDEA e Quest. A gente foi agraciado com essa quantidade. Pois porque tem um monte de pesquisa, que são todas pesquisas de muita qualidade, e que permitem, a partir daí, a gente fazer... Porque elas são muito parecidas nas perguntas que são parecidas, mas elas têm muitas perguntas que só uma ou outra fazem. E aí, quando a gente junta aquilo é muito rico para a gente sentir no pulso o que a sociedade brasileira está pensando. E tem uma coisa que eu aprendi que é uma dádiva, de certa forma, que eu tenho e que a maior parte das pessoas não tem. Por conta de eu dar muita palestra, eu viajo muito pelo Brasil. Todo ano eu passo em todas as regiões do Brasil. Tem vários estados que eu visito mais de uma vez por ano. No Sul, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste. Eu converso com muita gente. E visitar muito o Brasil e estar dentro de um avião quase toda semana, e eu quase toda semana estou dentro de um avião indo para algum lugar diferente do Brasil. Ou seja, gravar esse programa é um milagre. De vez em quando você sabe que a gente tem que dar uma adaptada. Pô, grava sexta de manhã, já teve dia que a gente teve que gravar na quarta, antes do ponto de partida de quarta e o ar, porque é isso, eu não consigo estar no Central Meio todo dia da semana e tal. Sim. Por causa disso, porque eu estou muito em avião. E uma das coisas que viajar muito pelo Brasil faz com você te dar um banho de humildade, no sentido de que você percebe muito rápido que nem o mundo no qual você vive fisicamente, tipo, geograficamente, nem o mundo no qual você vive onlinemente, a sua vida digital, nenhum deles é representativo do Brasil. Nenhum deles é... Cara, E, no entanto, a quantidade de pessoas que eu acho muito engraçado, que eu leio assim,
a toda hora comentários assim do tipo, esse não conhece o Brasil, esse acha que as pessoas acham isso. É claro que todo o Brasil acha aquilo. Por quê? Porque as pessoas pegam a experiência que elas têm, no bairro que elas têm, no trabalho que elas têm, no Twitter que elas têm, no Instagram que elas têm, no YouTube que elas têm. Elas pegam a soma daquela experiência e tomam o Brasil por aquilo. O que viajar pelo Brasil todo me ensina é que não dá para conhecer o que o Brasil pensa que não por pesquisa de opinião. A gente só tem essa ferramenta. E essa é uma ferramenta extraordinária para sentir como que se distribuem esses esforços. Todos os discursos que eu vejo refletidos nas pesquisas de opinião, eu já ouvi todos. Tá certo? Agora, eu conheço gente que vota no Lula em Cuiabá e eu conheço gente que votou em Bolsonaro em Maceió. Entende? Então, porque é um troço aleatório. Você vai conversar com o porteiro do hotel e o porteiro do hotel é bolsonarista e fala com sotaque baiano. Entende? Ué, mas a Bahia é governada pelo PT há não sei quanto tempo. Vai ver por isso, vai ver não tem nada a ver, vai ver é só um cara conservador. Uhum. Aí você tá, sei lá, em Goiânia e o cara é PT desde criancinha. Então, o ponto que eu estou fazendo só aqui é o seguinte, as conversas anedóticas que você tem por todo o Brasil permitem dizer claramente só uma coisa: esse país é diverso pra cacete e cada lugar é muito diferente do outro. E a partir daí, a gente só tem uma ferramenta para entender o que o Brasil pensa, o que o Brasil sente, como é que está o Brasil naquele momento, que são as pesquisas de opinião. Eu dou um imenso valor para pesquisa de opinião, principalmente aquelas que são boas. Porque, evidentemente, a gente sabe que de vez em quando pintam umas pesquisas de opinião que são disparadamente, dão resultados que são completamente diferentes de todas aquelas padrão ouro, por assim dizer. E aí você sabe que a gente, depois de um tempo trabalhando nesse negócio, a gente sabe quais que estão fazendo um trabalho sério e quais que não estão fazendo um trabalho sério. Então, por um lado, eu estou lendo pesquisa. Existe uma conversa para se ter se eu estou fazendo uma leitura correta ou não. Eu cubro política. A primeira eleição que eu cobri profissionalmente foi a eleição de 1998. Eu já cobri muita eleição. Eu acho que eu sei ler pesquisa. Mas, mesmo achando que eu sei ler pesquisa, eu estou a toda hora mandando um zap para o Maurício Moura do IDEA, mandando um zap para o Felipe Nunes da Quest, para o Lavareda do IPESP, entendeu? E vem cá, eu estou entendendo isso aqui direito? Será que esse... Porque é um troço que é técnico também, entende? Mas é isso. Então, um pedaço da resposta eu só estou lendo pesquisa, eu não estou fazendo nada mais. O outro pedaço da resposta é ainda mais simples. Sim, eu sou liberal e esse é o ângulo pelo qual eu olho para o mundo. Isso não tem rigorosamente nada a ver com o que as pesquisas de opinião estão dizendo. Ou tem, né? Porque o liberalismo está colado ali com a ideia de iluminismo, que é diretamente ligada à ideia de você compreender o mundo através do método científico. E pesquisas são a maneira de você conseguir, através do método científico, sentir o pulso da sociedade. Pedro, eu vou me dar aqui o direito de, já que a gente está falando, e na verdade o seu ponto de partida de segunda é sobre desafios à democracia a partir de líderes autocratas, vamos colocar assim. Eu vou seguir aqui em algumas perguntas que eu achei interessantes, que eu acho que vale a gente abordar. O Luca, ele fez uma pergunta que a princípio parece simples, mas não é tanto, né? Mas queria que você explicasse. Pedro, por que a democracia é o regime de governo do liberalismo? Sem tomar o programa todo. Porque tem muitas outras. Tem muitas outras muito interessantes. Essa é uma pergunta muito interessante.
A democracia, evidentemente, é muito antiga. E a primeira grande experiência com democracia é a democracia ateniense, que não era liberal. Era uma democracia para os homens adultos nascidos em Atenas que fossem livres. Aí o espaço amostral já está muito reduzido. Não é isso. Cabia todo mundo numa praça para levantar a mão e opinar. Não era uma democracia, mas já tinha uma ideia ali de que o conjunto de cidadãos tem o direito de opinar sobre os destinos da comunidade, né, da sociedade. A semente dali, o troço estava. Na verdade, quando a gente começa a ter as primeiras experiências, quando a gente vê as primeiras revoluções liberais, entendeu? Que são a Revolução Americana, a Revolução Francesa, de certa forma, a Revolução Gloriosa, que acontece muitas décadas antes, quase um século antes, na Inglaterra, os liberais, em que eles acreditavam? Eles acreditavam que todo cidadão nasce com os mesmos direitos. Acreditavam que esses direitos eram inalienáveis, que você devia dar uma dose de espaço de liberdade individual para toda pessoa. Isso é direito à propriedade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, tal. Você começa a juntar aquelas liberdades todas. E eles tinham muito medo de democracia. Eles achavam que democracia poderia ser um experimento muito perigoso. E por que eles achavam que democracia podia ser um experimento muito perigoso? Porque a ideia do liberalismo é que as maiorias não possam, uma das ideias por trás do liberalismo é que as maiorias não possam esmagar as minorias. E o problema da democracia é que se você faz uma democracia pura, vai ser sempre o governo da maioria, vira uma ditadura da maioria. Todo mundo vota, quem ganhar leva o poder. Então, aos poucos, foi se construindo um tipo de democracia em que a ideia é sempre você ir dirimindo o poder do outro. Ninguém pode ter poder demais. Então, primeiro vem o Montesquieu, né, com a ideia dos três poderes. Olha, um é o responsável pela administração da coisa pública, é o executivo. O outro é responsável por fazer as leis, é o legislativo. O outro é responsável por julgar se alguém quebrou a lei ou não, é o judiciário. Então, isso quer dizer o seguinte, quem faz a lei não julga se a lei foi cumprida. Quem administra as coisas da comunidade, da sociedade, o executivo, pode ser julgado pelo judiciário. E aí você vai começando a construir aquilo que a gente chama de pesos e contrapesos, que são as diversas ferramentas que um poder tem contra o outro. O legislativo pode fazer o impeachment no judiciário e no executivo. O executivo pode mandar leis para o legislativo e ele controla o orçamento, o executivo, né? O judiciário julga todo mundo. Quer dizer, você vai fazendo aquela dança ali de forma que ninguém nunca tenha poder demais. E ao mesmo tempo você transforma o legislativo nessa casa para a qual vão os representantes de todas as correntes de opinião da sociedade que estão representadas, né, por gente suficiente. Se tiver gente suficiente para conseguir eleger um deputado, sua opinião está lá. No fim das contas, quando a gente constrói isso que chamamos de democracia liberal, que é um tipo de democracia, dentre outros tipos de democracia, quando a gente constrói isso que é uma democracia liberal, ela é uma democracia baseada nos preceitos do liberalismo. Ou seja, baseada nos preceitos de que somos todos iguais perante a lei, de que temos certos direitos inalienáveis e tudo mais. A democracia liberal é o regime do liberalismo, porque o liberalismo não tem outro regime. Se você vai para o socialismo, o socialismo tem uns projetos de regime. O conservadorismo nasce da turma que resistia,
que não gostou das revoluções liberais e respeitava o antigo regime. Isso lá atrás, né? Final do século XVIII, início do século XIX, que é a turma que queria voltar para a monarquia em que o rei tivesse poder sobre o parlamento, esse tipo de coisa. Agora, hoje em dia, existe um espaço dentro das democracias em que o liberalismo joga, em que existe um conservadorismo que topa as regras da democracia liberal e em que existe um socialismo que topa as regras da democracia liberal. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o John Rawls, ele descreve a coisa da seguinte forma. O liberalismo, ele dá as regras do jogo, que é daquilo que chamamos de democracia liberal. E todas as democracias que existem no mundo hoje se pretendem democracias liberais. Não existe nenhuma democracia ateniense. Entendeu? Todas as democracias são democracias liberais. Algumas muito imperfeitas, em que as regras do jogo não funcionam direito, outras melhores, mas todas se pretendem democracias liberais. Então o que o Rawls fala? O liberalismo vai lá e dá as regras do jogo. É assim que vai funcionar o jogo. É assim que vai funcionar o Estado, é assim que vão funcionar as eleições. Isso é o liberalismo que faz. A partir do momento que o liberalismo faz isso, ele imediatamente entra numa contradição. E essa contradição é a seguinte: opa, se todo mundo é livre para pensar, eu não posso garantir que todo mundo vai ser liberal. Certo? Então, eu não posso dar as regras do jogo e ficar aqui de cima olhando para todo o resto. Eu tenho que descer e disputar a eleição de forma igual com conservadores e com socialistas. Então o liberalismo dá as regras do jogo, aí desce do pedestal, eu não mando nesse jogo. E eu vou disputar no jogo de ideias com conservadores e socialistas. Mas a maneira simples de responder a isso é: a democracia é o regime do liberalismo porque o nome desse negócio é democracia liberal. Certo. Seguindo, agora que a gente já flertamos aí com muitos conceitos, mas eu trouxe aqui duas colocações que eu achei muito interessantes, que falam sobre a importância da comparação. E te questionando, quando você explica um pouco sobre esse mundo pós-Segunda Guerra, aí agora já no ponto de partida de segunda-feira. E o Douglas, ele fala o seguinte: o problema, Pedro, é que você julga o sucesso do neoliberalismo com as métricas e ferramentas do neoliberalismo. E se usássemos outras métricas, teríamos resultados tão empolgantes? Se olharmos para as coisas como tempo livre de qualidade, senso de pertencimento e comunidade, qualidade das relações interpessoais, saúde mental da população, proteção do meio ambiente, o neoliberalismo parece tão mágico assim? Admiro muito seu trabalho e cito você e o meio frequentemente nas minhas aulas de literatura e redação, mas não posso deixar de apontar quando vejo uma falha na argumentação. Abraços de Bragança Paulista. E aí, só, se você me permite, só mais um comentário que tem a ver com também com essa questão da comparação. O JV falou o seguinte: há uma frase que gosto muito e que deverá ser considerada por todos os críticos das democracias liberais: tudo se conhece em comparação. Significa que apontar os defeitos de um sistema é fácil, uma vez que não há sistemas perfeitos. Mas qual é a base de comparação? Que outro sistema proveu distribuição de riqueza, acesso a serviços básicos, reconhecimento de direitos e mobilidade social, quanto à democracia liberal? Mas tem que ser um sistema já aplicado. Não vale comparar com utopias nem com cenários hipotéticos do tipo, se tivesse sido feito assim. Claro que tem defeitos. Claro que pode e deve ser aperfeiçoado. Mas haverá algum que não seja assim? Qual o nome do primeiro comentarista? Douglas. Douglas. Beijo para Bragança Paulista. Douglas, e um beijo para Bragança Paulista. Cara, eu acho que essa pergunta é ótima. O ponto aqui, vamos lá. A gente está comparando com o quê? E eu gosto muito do segundo comentário por causa disso. A gente está comparando com o quê? Eu gosto demais. Talvez o meu cientista político vivo favorito seja um cientista político americano de nome japonês chamado Francis Fukuyama.
E o Fukuyama é uma coisa muito interessante, porque o Fukuyama é hegeliano. E você sabe quem também era hegeliano? Karl Marx. Olha só. E a ideia que o que traz e aproxima tanto o Fukuyama quanto o Marx é uma ideia hegeliana de que existe o sistema de governo ideal. Tipo, existe um momento em que a sociedade humana vai alcançar um sistema de governo que é o melhor que é possível. Não quer dizer que seja o sistema perfeito, quer dizer que não dá para ficar melhor do que isso. Não para nós humanos, com nossas qualidades e nossos defeitos. A partir daí, o Fukuyama e o Marx discordam. O Fukuyama acha que é esse encontro entre democracia liberal e economia de mercado. O Marx achava que era a ditadura do proletariado. Que era esse comunismo futuro. Sim. Que será alcançado se depois... Se o povo todo produz, aí tudo pertence. Isso. Mas, de certa forma, os dois têm em comum que essa crença de que existe uma coisa ideal. Eu não sei se... Quando Fukuyama se vira e lança aquele livro que foi polêmico na época, início dos anos 90, O Fim da História, o que ele queria dizer com o fim da história não era que a história ia acabar, que grandes líderes iam deixar de acontecer e aparecer, que novos acontecimentos não fossem ocorrer. É que depois de a humanidade caminhar pelo mundo durante 300 mil anos, chegamos ao ponto em que chegamos e encontramos o melhor sistema que pode haver. E para ele, e eu concordo que pelo menos nesse estágio da civilização, o melhor que a gente conseguiu alcançar é uma democracia liberal com economia de mercado. Eu não vou chamar, eu entendo que o Douglas esteja chamando de neoliberalismo, porque se você passa boa parte da sua vida dentro da esquerda, você precisa chamar liberais de neoliberais. É quase que uma obrigação. É colocar o vilão na caixinha certa. Eu acho que é um pouco para botar o vilão na caixinha certa, mas tem um pouco a ver também com... o problema desse conceito de neoliberalismo é que cada pessoa que usa... Se você vai para os sociólogos, eles querem dizer uma coisa. Se você vai para os cientistas políticos, eles querem dizer outra coisa. E eu acho que um termo que abarque Ronald Reagan e Bill Clinton, que abarque Fernando Henrique Cardoso e Augusto Pinochet, é um termo ruim. Não são a mesma coisa. Bill Clinton e Ronald Reagan não é a mesma coisa. Augusto Pinochet e Fernando Henrique Cardoso simplesmente não são a mesma coisa. Não dá para botar a mesma etiqueta. Não dá. Então fica, na minha sincera opinião, um termo muito ruim. O que a terceira via representa é um encontro entre o liberalismo progressista e a social-democracia. E o que eu quero dizer com isso? Que no fim das contas, o que é esse encontro do liberalismo progressista com a social-democracia? Um chega aqui, o outro chega aqui, eles casam e viram felizes para sempre? Não. A turma que era social-democrata se torna liberal. E se torna liberal sem perder o sonho da social-democracia. Mas se rende um pouco mais à realidade. E no fim das contas percebe que para você cumprir com o ideal da social-democracia, você precisa abraçar um tipo de responsabilidade fiscal. Você precisa estar com as contas em dia, você precisa estar com uma economia rodando para você conseguir construir uma teia de proteção social.
E é isso que representa o governo Fernando Henrique. É isso que representa o governo Gerhard Schröder. É isso que representa o governo Tony Blair. É isso que representa o governo Bill Clinton e o governo Barack Obama. Isso é o que representa o governo Lula 1. Você pega um programa como Bolsa Família, Milton Friedman assinava embaixo. Isso é exatamente o tipo de programa social que o Friedman dizia que é o melhor tipo de programa social que pode existir. Dá o dinheiro direto para a pessoa. Eu não sou radical como o Friedman, não. O Friedman acha que você tinha que dar dinheiro para as pessoas pagarem um hospital particular. Não, eu acho que tem que ter hospital público. Eu acho que tem que ter escola pública. Eu não acho que tudo tenha que ser dar o dinheiro na mão. Mas como distribuição de renda, eu acho um tipo de programa fenomenal. Agora, o lance é o seguinte: democracia liberal, numa sucessão de governos liberais progressistas, que eu quero fazer a distinção daquela turma que é apenas liberal econômica, tá? Eu estou falando de democracia liberal com economia de mercado. Eu não estou falando só de economia de mercado. Augusto Pinochet, ele queria uma economia de mercado. Ele não queria uma democracia liberal. Xi Jinping quer uma economia de mercado. Ele não quer uma democracia liberal. Entendeu? Não é só a economia. Não são só os banqueiros. É todo mundo junto. É uma economia de mercado com uma democracia liberal. Com os valores de uma democracia liberal. Você, se está com fome, você não tem como exercer liberdade. Se você não tem teto, você não tem como exercer liberdade. Se você vai à falência e não tem como sustentar você e a sua família, porque você está com uma doença gravíssima, você não tem de fato liberdade. Porque se alguma das suas necessidades fundamentais não estão atendidas, você deixa de ser livre. Imediatamente você se torna escravo de satisfazer aquele negócio. E se a única maneira que você tem de fazer dinheiro é trabalhar para alguém que te pague apenas o necessário para a subsistência e exija de você que trabalhe 20 horas por dia, você vai trabalhar as 20 horas por dia porque é a única maneira de você sobreviver, mas você não é uma pessoa livre. Então, uma sociedade livre de fato precisa ter regras, precisa ter regulação. Eu entendo quando ele se vira e fala, mas está todo mundo trabalhando horas demais. Sim. Democracia é um jogo de aproximação. Querendo dizer, a gente não deixa de carregar todo o peso da história. Toda a maneira como as sociedades humanas se organizaram no passado. Toda a natureza das relações sociais, inclusive das relações de classe, entendeu? Que vem do passado. O que a gente tem numa democracia não é que alguém estalou o dedo, veio com uma varinha mágica e pronto, resetou tudo, a gente vai começar do zero. Não. Todo o peso do passado está nas nossas costas. Mas a gente tem ferramentas de transformação. E são ferramentas populares. Então, você acredita muito que precisamos trabalhar 4 dias por semana e folgar 3, eu acho que em algum momento no futuro, nas próximas décadas, a gente vai trabalhar 4 dias por semana e folgar 3. Um século atrás, era um dia. Sabe como é que surgiu o fim de semana? Nos Estados Unidos, judeus diziam que não queriam trabalhar. Trabalhadores judeus numa determinada fábrica diziam que não queriam trabalhar nos sábados. Sim, perfeito, dia de descanso. É o dia de descanso. Os cristãos se viravam e falavam que não queriam trabalhar no domingo. Juntou os dois. Veja só. Entende? E no fim das contas, essas coisas, isso é anedótico, evidentemente, mas o ponto aqui que eu tô fazendo a gente não tinha 2 dias de descanso. Passamos a ter. A gente não tinha limite de carga horária de trabalho. Passamos a ter. E essas coisas dependem, novas transformações dependem
Novas transformações dependem de as pessoas conseguirem se organizar. Você acha que uma transformação é necessária? Você tem que se organizar, convencer as pessoas de que, olha, a gente precisa todo mundo se mobilizar para que isto aqui seja aprovado. Aí você mobiliza. E você mobiliza mais gente, e mais gente, e mais gente. Você mobiliza cada vez mais gente, até que você consiga conquistar aquilo. É assim que veio, é isso que é o movimento feminista, é isso que é o movimento negro, é isso que é qualquer movimento por direitos civis. É você convencer gente o suficiente de que uma mudança é necessária. Aí você faz protestos, aí você escreve artigos de jornal, aí você faz debates na televisão, na internet, na rádio, onde for. Você consegue eleger um deputado, você consegue eleger 20 deputados, você consegue promover, convencer o Congresso Nacional de que aquilo precisa ser votado. Você mobiliza, você constrói consensos. Então, quando eu falo que o melhor regime já inventado é o da democracia liberal, com economia de mercado, só quer dizer uma coisa: nenhum outro regime na história conseguiu diminuir tanto a fome, conseguiu dar mais tempo livre para as pessoas, conseguiu simultaneamente produzir maior riqueza e distribuir riqueza. Aí as pessoas se viram, distribuir riqueza, que passa. Quando comparado com a democracia liberal, junto a uma economia de mercado, não tem igual. Não tem igual. Esse é o seu ponto. Não tem igual. E dentro da democracia liberal existem as ferramentas para a gente fazer mais. Não é dado. Esse é um sistema que exige trabalho. As pessoas precisam trabalhar, precisam se reunir, precisam convencer. A gente está numa fase em que as pessoas não querem convencer umas às outras. Elas querem ser inimigas de umas das outras, xingar umas às outras, denunciar umas às outras. A gente esqueceu que esse aqui é um regime que funciona quando você convence. Ele funciona muito mal quando você divide. Sim, quando você diz isso, eu até fico pensando, enfim, um dilema que eu estava acho que eu estava conversando isso com meu pai, não sei, e ele estava falando, poxa, as pessoas ainda se sindicalizam, como é que é isso? Como é que a gente vê grandes mobilizações, a gente sabe que, enfim, a sociedade francesa tem muito esse apelo às ruas por uma questão histórica, enfim, estamos falando disso. Mas, e aí vem uma situação como essa, de um vídeo de um influenciador sobre um tema complexo que é politizado e que vira um assunto de um projeto de lei no Congresso. Então, eu fiquei curiosa pensando sobre isso quando a gente pensa as formas de se manifestar socialmente hoje e que, às vezes, a gente poderia olhar, talvez, para processos de sindicalização e reuniões, debates, enfim, ao vivo, e como isso fica mais poroso no mundo de hoje, mas não sei, estou trazendo uma provocação mesmo para você. O que o Felca fez? Convenceu. Convenceu pessoas. Usou de uma liberdade essencial da democracia, que é a liberdade de expressão, para organizar o discurso de um determinado jeito, que é um jeito que funciona nesse tempo que nós vivemos. Em outros tempos, outras maneiras de você organizar funcionaram melhor. Entre os tempos estava na Ágora. É isso. Então ele foi pro YouTube. Ele foi pro YouTube e convenceu as pessoas e botou o presidente do Congresso para falar sobre isso. Botou o presidente da Câmara para falar sobre isso. Será que vai para frente? Não sei se vai para frente agora algum tipo de regramento. O senador Alessandro Vieira tem um ótimo projeto de lei para resolver o problema que o Felca apontou, e um projeto de lei que não toca ali em liberdade de expressão e tal. Então, será que vai para frente? Não sei, mas olha, mais pessoas já estão com aquele negócio na cabeça. Se não for para frente agora, daqui a pouco vai aparecer outra situação em que novamente as pessoas vão lembrar, até que você constrói um consenso na sociedade. Mas o Felca tem um baita do empurrão para que esse consenso seja formado. Ele já é parte da história desse tipo de regramento. Então, o fato de que a gente tem novos veículos de comunicação não necessariamente muda
a natureza da democracia liberal continua sendo um bicho que você pode usar para defender suas pautas, mas que segue exigindo que você convença mais e mais pessoas. Tá bom. Eu vou trazer depois disso, então, o argumento da Margarete. Ela falou o seguinte: social-democracia é uma coisa, deu para fazer no velho mundo, porque veio das riquezas do novo mundo e África, das colônias europeias. Liberalismo é outra coisa, e capitalismo, ódio e adoração ao capital é uma terceira. Então, vamos lá. O liberalismo, ótimo. Imperfeito, mas deixou o crescimento estadunidense concentrado nas mãos de poucos. É mentira que qualquer um vendendo bolo, tendo uma ideia excelente, se tornará um Ford ou um Bezos. Então, o liberalismo sozinho resolve a vida dos povos? Bom, depende das escolhas políticas da nação. Escolhas políticas mandam na economia. A contradição do liberalismo é prestigiar o capital em primeiro lugar. Então, mitigar as suas contradições somente com intervenção estatal e desenvolvimentismo, não privatização acirrada e nem com concentração de renda. Social-democracia, comunismo, socialismo ou ecossocialismo, parece-me que tem melhores soluções, pois não existe verdade nas soluções simples do senso comum, tipo, não privatizou o suficiente, não foi liberal o suficiente, que em 200 anos foi pouco tempo para fazer dar certo e todos viverem felizes no planeta. 200 anos deu para aprender o que deu errado. Insistir no erro continua sendo uma escolha ineficiente. Parece um pouco o argumento do Douglas, não sei se você tem algo a acrescentar. Ela está factualmente errada. Não houve período na história humana em que tenha se produzido mais riqueza, em que tenha se distribuído mais riqueza, em que tenha havido menos guerra, em que tenha havido menos fome, do que no período entre 1990 e 2010. Não existe. Perfeito. Pedro, agora uma pergunta que eu achei curiosíssima. Mas deixa eu só falar uma última coisa. Claro. A ideia que está no centro do liberalismo não tem absolutamente nada a ver com riqueza ou com moeda. A ideia que está no centro do pensamento liberal é que cada um de nós tem o direito de ser livre, tem o direito de pensar com a própria cabeça, tem o direito de ser quem é e tem, em última análise, o direito de buscar a própria felicidade. Não importa em que CEP você tenha nascido, não importa quem tenham sido os seus pais, não importa a cor da sua pele, não importa a sua língua materna. A ideia que está no centro do liberalismo é essa. Esse liberalismo vem de liberdade. E isso é importante. As pessoas, por demais... existe uma teoria econômica liberal? Existe. É claro que existe. Mas essa teoria econômica liberal nasce da teoria política liberal. Não é o contrário. Não é a teoria econômica liberal que nasce, não é a teoria política liberal que nasce da teoria econômica liberal. Ao contrário. O Locke não está pensando em economia, ele está pensando em gente. 80% dos filósofos liberais estão pensando em gente. Não estão pensando... do jeito que ela fala, ela ignora, por exemplo, que um cara como Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, indiano, que fala essencialmente de como em comunidades muito pobres você, com algumas pequenas operações de crédito, consegue produzir mudanças profundas, ela ignora que Amartya Sen seja um economista liberal. Entende? É como se toda a economia liberal fosse uma coisa de big business, entendeu? De banqueiro, tudo mais, entendeu? Não é. Talvez o que ela esteja criticando sejam as... É o estereótipo do que ela acha que liberalismo é. Liberalismo não é isso. Liberalismo não é isso. Pedro, eu vou seguir aqui com o comentário da Lady, com um nome complexo, @ tá aí na tela. Ela perguntou o seguinte: Pedro, se você tivesse que escolher
Essa pergunta é ótima. Entre democracia ou liberalismo, você escolheria o quê? Para exemplificar melhor. Você escolheria uma democracia mais socialista, ao estilo Comuna de Paris, ou uma ditadura liberal, ao estilo bonapartista, que impusesse em um continente um código civil liberal? Isso é uma ditadura não liberal. Já tem uma contradição. Imagina se Bonaparte era liberal. Não era. Se você é ditador, ser ditador é impor sua visão a toda a sociedade. Ela argumentou que seria, assim, seria uma ditadura, mas com esse código civil de... Se é ditador, não é liberal. Se é uma ditadura, não é liberal. Você pode pegar, como Augusto Pinochet pegou a teoria econômica liberal, pegou lá os Chicago Boys e tudo mais e implantou uma economia de mercado no Chile. Não é um regime liberal. E aí, embora teoricamente eu não posso dizer que se é uma democracia é liberal, isso eu não posso afirmar. Eu posso afirmar que se é uma ditadura não é liberal. Ok. Tá certo? É claro que eu estava falando da democracia de Péricles, que foi o grande líder democrata ateniense. Aquilo não era uma democracia liberal. E existem conceitos teóricos de outros tipos modernos de democracia que não sejam liberais. Ninguém nunca implementou, tá, Yasmin? Então é aquela coisa que existe na página dos livros e nunca existiu de verdade, porque os regimes comunistas eram ditaduras, todos eles. Todos eles. Então, essa pergunta, você escolhe entre o liberalismo e a democracia... É totalmente utópico, mas enfim... Não é que seja utópico, eu não sei do que ela está falando. Isso não existe. Aí a gente volta para aquele dilema do estamos comparando com o quê? Você pode ter outras formas de fazer democracia. Por exemplo, e tem umas teses interessantes, entende? E seria compatível com o liberalismo. Em vez de, por exemplo, você conduzir eleições para parlamentares, você faz sorteios, entendeu? Em que todos os cidadãos, cada cidadão pode ser sorteado. Opa, você foi sorteado, você está convidado a trabalhar durante 4 anos como deputado federal. Então, existem outros mecanismos para você fazer uma democracia que são um pouco diferentes, mas ainda assim seria uma democracia. Eu estou aqui pensando como é que seria isso, porque isso acontece com um caso de, por exemplo, a gente ser mesário ou não. Isso acontece. Sim, aí eu fico pensando se as pessoas iam ficar menos felizes ou mais felizes. Existem explorações teóricas de outros modelos possíveis de como você fazer funcionar uma democracia liberal. Que percebe... A gente não necessariamente vota num parlamentar, mas todos continuamos iguais. No sentido de que todos podemos ser sorteados para... Opa, agora você dá uma pausa de 4 anos aí da sua vida, vai ser deputado. Meu Deus, é um alistamento daqui a 4 anos, parlamentar. Um alistamento parlamentar. Meu Deus... Algumas pessoas falam em democracia direta, na qual, tipo, você deixa de ter... Isso eu acho mais perigoso, que tende... Enfim, que é aquela coisa de não teremos um parlamento e todo mundo vai votar ali no celular. Eu acho uma solução ruim. Então, existem outros modelos teóricos, mas no fim das contas, se é liberal, tem que ser democrático. Ok. Eu já imaginava que você fosse sair pela tangente. Tá bom. Pedro, eu vou me dar aqui também outra liberdade de seguir um pouco mais no ponto de partida de quarta agora. Tá bom. Apesar de ter muito pano pra manga nesse assunto, mas eu quero trazer o comentário do Edu. Ele falou o seguinte: tenho muito apreço pelo ambiente democrático e, como tal, discordo em quase tudo dessa fala do Pedro. Concordo quando ele fala que o Tarcísio pode concorrer à reeleição ao governo de São Paulo. E discordo completamente quando ele fala que Tarcísio precisa se afastar do Bolsonaro para ter viabilidade eleitoral em 2026 para concorrer
concorrer à presidência. Não existe viabilidade eleitoral no campo da direita sem o apoio incondicional de Bolsonaro ou do bolsonarismo. Uma possível candidatura de Tarcísio sem o aval do clã Bolsonaro acabaria no primeiro round. Se ele não seguir a cartilha de Bolsonaro, acabará igual ao Dória, nesse caso o João e não o Pedro. Vamos lá. Eu não disse que o Tarcísio precisa se afastar do bolsonarismo para ser viável eleitoralmente. Ele não precisa se afastar do Bolsonaro. O que eu disse é um pouco diferente. É que o Tarcísio não precisa do Bolsonaro para ser viável eleitoralmente. Nenhum candidato de direita precisa do Bolsonaro para ser viável eleitoralmente. As pesquisas deixam bastante claro que o campo dos eleitores da direita se divide em 1/3 de bolsonaristas e 2/3 de não bolsonaristas. Esses 2/3, e a gente tem esses números claramente no IDEA, e mais ou menos da mesma forma, com uma proporção um pouquinho diferente na Quest. Mas em grandes números você tem um bloco grande não bolsonarista e um bloco pequeno bolsonarista. É isso. É isso que as pesquisas dizem. Agora, a gente está há tanto tempo, e isso é um dos troços malucos, a gente está há tanto tempo no Brasil dizendo que a direita é bolsonarista, que a direita é bolsonarista, que a gente não está lendo pesquisa. A gente não está lendo pesquisa. Mais de 60% dos brasileiros dizem que não querem, quase 65% dos brasileiros dizem, em mais de uma pesquisa, dizem que não gostariam que Bolsonaro fosse candidato à presidência. O tamanho da esquerda no Brasil é de 34%, ou 30%, dependendo de quem faz a pesquisa. Entre 30% e 34%. Quase 65%, 66% dos brasileiros dizem que não gostariam que Bolsonaro fosse candidato à presidência. Você acha que esses números estão dizendo o quê? Entende? Agora, veja, não são só as pessoas que estão muito apegadas a essa divisão, temos bolsonaristas e temos petistas. Tem gente de instituto de pesquisa apegada a isso. A maior parte dos políticos está apegada a isso. O Tarcísio está apegado a isso. Isso é daquelas coisas que é quase como se a gente tivesse condicionado a ver. O susto com a eleição do Bolsonaro em 2018 foi tão grande que as pessoas se condicionaram. E então pode perfeitamente acontecer de a direita decidir se apresentar bolsonarista de novo pela terceira vez seguida. Entendeu? Somos bolsonaristas. E aí, claro, vai chegar no segundo turno um candidato bolsonarista que vai ficar falando do capitão, que vai ficar falando do mito, e o pessoal vai ficar gritando mito, mito lá na passeata, e essa pessoa vai ser o candidato da direita e todos os eleitores da direita vão votar nele. Mas vão votar nele porque são eleitores de direita e querem um candidato de direita e são antipetistas. Isto posto, se um candidato de direita Yasmin, mais de 60% dos eleitores dizem que não querem votar num candidato que prometa anistia para o Bolsonaro. Datafolha, 2 semanas atrás, 3 semanas atrás. Entendeu? Eu entendi que está todo mundo apegado a isso. A única coisa que eu estou fazendo é o seguinte: eu peguei 4 pesquisas de opinião, com 3 semanas de diferença entre a mais antiga e a mais recente. Todas estão deixando claro que o bolsonarismo é pequeno. Surfar na onda do bolsonarismo pode ser interessante para conquistar esse 1/3 de eleitorado, mas está faltando o quê? Coragem, é isso? Não é 1/3 do eleitorado. Não é 1/3 do eleitorado. Do eleitorado de direita. É 1/3 do eleitorado de direita. Perdão. Uhum. Na Quest, 13% dos eleitores brasileiros. Uhum. No IDEA, 12% dos eleitores brasileiros.
Este é o tamanho do bolsonarismo no Brasil. Estamos reféns de algo entre 12% e 13% dos eleitores brasileiros. A gente não precisa estar refém desses caras. Eles vão votar no segundo turno em quem for o candidato de direita, não importa quem for. Eles vão votar contra o candidato do PT. E esse candidato de direita pode perfeitamente ser um conservador normal. O que é um conservador normal? Esse é o Temer. Entendeu? Eu entendo. A turma da esquerda pode olhar assim: Temer, é isso que você nos oferece? Isso, aquilo. Tá bom. Fernando Collor. Collor, isso, aquilo, tá tudo bem. Eu não estou dizendo que vocês precisam gostar. É uma pessoa que vai chegar lá e não vai tentar dar um golpe de Estado. Eu sou liberal. Para mim tá bom. Entende? Vale a mesma coisa para a esquerda. Se chegar lá e simplesmente seguir as regras do jogo, chegou lá, governou por 4 anos, fez o que fez obedecendo as leis, mandou as leis que queria para o Congresso, negociou com o Congresso, obedeceu o que o Supremo determinou quando o Supremo considerou algo inconstitucional, perdeu a eleição, estava lá em cima do Planalto, como o Temer fez, como o Lula fez para Dilma, como o Fernando Henrique fez para o Lula, como o Itamar fez para o Fernando Henrique, subiu lá, deixou o cara que venceu a eleição, a mulher que venceu a eleição, subiu ao Planalto, passou a faixa, estou feliz. Certo. Pedro, agora eu vou para fechar, eu vou com o comentário do Galo. Falou o seguinte: tá, vamos comparar com o Bolsonaro. O Lula tem uma avaliação bem mais positiva que o Bolsonaro tinha, e Bolsonaro não ganhou por muito pouco. Só isso já faria as chances do Lula serem muito superiores às quais o Bolsonaro tinha em 22. Somado a isso, o Bolsonaro tinha ainda uma dificuldade maior. Ele tinha um adversário claro, já formado há décadas. A direita, há 1 ano da eleição, ainda está batendo cabeça para saber quem é esse adversário. A verdade é que o Lula faz bastante esforço para perder a reeleição. O problema é que os seus adversários se esforçam mais ainda para que ele não perca. O que você acha? Eu não discordo de todo, não. Eu não disse e jamais vou dizer que o Lula vai perder a eleição. Agora, essa vai ser a eleição mais difícil para a presidência que o Lula concorre desde que ele se elegeu presidente pela primeira vez. Ele é muito impopular. Ele é muito impopular. As pessoas não querem o Lula. Olha, mais de metade dos eleitores dizem que não querem o Lula candidato à presidência da República. 53, 54, 55, 56, não é 50 alguma coisa, não lembro qual era o número. Eu sei que a turma mais de esquerda não gosta disso. Todas as pesquisas mostram isso. Isso quer dizer que o Lula vai perder a eleição? Não. O Bolsonaro quase ganhou, mas o Bolsonaro quase ganhou porque era contra o Lula. Porque o antipetismo é forte pra cacete no Brasil. E o Lula pode ganhar principalmente se tiver um candidato que a população tiver convencida de que é um candidato bolsonarista. É curioso isso, né? Na verdade, eles estão nessa armadilha. Não precisa, mas... Não, mas é que é uma armadilha, que é o seguinte: a gente está preso entre 2 lideranças que são lideranças profundamente impopulares. Eu sei que as pessoas de esquerda não gostam de ouvir isso, mas o Lula é um cara muito impopular. É que eu acho que quando a gente fala também de aprovação e desaprovação, acho que isso gera talvez uma certa confusão. Como é que tantos por cento aprovam e é tão parecido o que desaprova? Significa o quê, afinal? Acho que bem. Talvez isso confunda também. O presidente nunca foi tão impopular. Muito, muito, muito mais gente desaprova do que aprova em todas as pesquisas. É o que é. Agora, a esquerda não tem chance
A esquerda não tem chance de botar um candidato que não seja o Lula ou alguém indicado pelo Lula. Não existe esse espaço. Por que não existe esse espaço? Porque, pelo IDEA, são só a Quest e o IDEA que fazem essa divisão. Pelo IDEA, metade das pessoas de esquerda são lulistas. Pela Quest, mais de metade das pessoas de esquerda, dos eleitores de esquerda, são lulistas/petistas. Você não tem base na esquerda o suficiente para... No segundo turno vai um candidato de direita e um candidato de esquerda. O pessoal fica falando, Ciro Gomes pode enfrentar Lula. Não viaja. O Ciro, no primeiro, não tem voto. E o povo brasileiro não vai botar 2 candidatos de esquerda no segundo turno, e o povo brasileiro dificilmente vai botar 2 candidatos de direita no segundo turno. Vai ser um de direita e vai ser um de esquerda. O de esquerda vai ser o Lula porque algo entre metade e mais da metade dos eleitores de esquerda querem o Lula. Diferente da direita, que tem um vácuo. Na direita, a maioria dos eleitores da direita não querem o Bolsonaro. Mas também não sabem muito o que querem nesse momento. Não sabem o que querem, tem esse vazio. Então, existe um espaço para você criar uma liderança não bolsonarista. Não quer dizer, porque a gente tem candidatos de direita medíocres, medíocres. Não quer dizer que a gente vai ter um candidato de direita não bolsonarista, mas mais de metade dos eleitores de direita querem virar essa página. Então, a direita tem a chance de botar um candidato não bolsonarista. A esquerda não tem a chance de botar um candidato não lulista. Vai ser o Lula contra outra pessoa. Se for outra pessoa, se for uma pessoa não bolsonarista, eu acho muito difícil perder. Muito difícil. Porque essa pessoa vai chegar com uma rejeição muito... Ela não carrega a rejeição do Bolsonaro. Ela é uma figura nova. O centro vai votar nessa pessoa. Entende? E a direita toda vai votar nessa pessoa. Acabou. Só se ganha com o voto do centro. O centro é pequeno. O centro é pequeno. O centro não elege ninguém. Mas o centro decide quem ganha. Se tiver alguém muito identificado com o bolsonarismo, falando que vai dar anistia e tudo mais, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de se eleger. Se for uma pessoa dizendo a gente tem que virar a página do bolsonarismo, o centro todo vota nessa pessoa. Então, o melhor para o Lula é o Tarcísio falando em Bolsonaro sem anistia. Bolsonaro com anistia e tudo mais. Isso é o melhor para o Lula. O melhor para o Lula é o Tarcísio que existe. O pior para o Lula é um Ratinho Júnior dizendo vamos olhar para o futuro. Entendeu? Tem popularidade do pai no Nordeste, tem rádio pra cacete, tem um partido extremamente estruturado e tal. Mas apesar da mediocridade, como você colocou, dos candidatos de direita, o que você entende, enquanto analista político, o que você entende que falta para que os candidatos de direita tenham essa coragem, porque quando eu falo coragem, ou talvez assim, até uma certa, poderia dizer, audácia e tal, mas quando você olha as pesquisas parece fazer muito sentido, não seria nada muito corajoso, seria um movimento natural, estratégico, mas ele não está sendo feito plenamente. Então, o que você acha que estaria faltando? O Criomar de Souza publicou esses dias, numa das redes sociais dele, um troço muito interessante, que eu acho que responde a sua pergunta. Criomar, da Dharma, nosso comentarista no Central Meio também, colunista do Meio, no Meio Político, de quartas-feiras. As pessoas não percebem que políticos são pessoas. Políticos não são seres superpoderosos que sabem exatamente o que tem que ser feito, tudo mais. O político é igual a qualquer um fica olhando para o outro. O que você vai fazer? O que você acha? Tal. Aí você vai. E todo mundo tem. Políticos. A maior parte dos políticos tem medo de liderar. Parece incoerente, né? Mas a maior parte dos políticos tem medo de liderar. A maior parte dos políticos tem medo de ser o único falando uma determinada coisa.
E com muita frequência, os políticos que fazem mais sucesso, que explodem, são aqueles que começam falando sozinhos. Eu te dou um exemplo recente de Barack Obama. O único candidato democrata em 2008 que desde o início tinha se declarado contra a guerra no Iraque. O único. O único candidato democrata que fazia um discurso de união dos Estados Unidos. Todos os outros falavam nós contra os republicanos. A Hillary Clinton, esse era o discurso dela, entendeu? Na eleição seguinte ela falou que caracterizou os eleitores republicanos como basket of deplorables, né? Uma cesta cheia de gente deplorável, né? Porque são preconceituosos, porque são tal. Às vezes o que um candidato de direita precisa é ter coragem. É ter coragem de fazer diferente de todo o rebanho. Então, por que eu falei que eles são medíocres? Não é no sentido de que são burros ou tal. Fora o Romeu Zema, que tem claramente dificuldades cognitivas, fora o Romeu Zema, são todas pessoas inteligentes ali, entendeu? Caiado é obviamente inteligente, Tarcísio é obviamente inteligente, Ratinho é obviamente inteligente, Eduardo Leite é obviamente inteligente. Eduardo Leite está fazendo um discurso de separação, mas ele não vai ser o candidato porque ele não é o candidato do PSD. O candidato do PSD é, em primeiro lugar, apoiar o Tarcísio, em segundo lugar, o Ratinho Júnior. As chances do Eduardo ser candidato são mínimas. Eles são medíocres, os que têm chance de ser candidato, porque nenhum tem a coragem de fazer um discurso radicalmente diferente. Então, Yasmin, no fim das contas é isso. Eles são pessoas. E pessoas têm muito medo de sair do comportamento de rebanho. Pois é, Freud explica. Tudo bem, perfeito. Pedro, eu vou te liberar? Já? Eu vou te liberar, vou te dar tão bom. Pois é, tinha tanta pergunta legal, mas o nosso tempo precisa ser delimitado, porque senão eu tenho que ficar aqui eternamente e você não para de falar, entendeu? Eu não paro de falar. Pois é, uma coisa terrível. Eu sei. Um fardo na minha vida. Me desculpa. Obrigada, Pedro. Obrigado. Até semana que vem? Até semana que vem. Tá certo. O fato é que nós sempre vivemos surtos autoritários. Historicamente, dar golpe no Brasil é um negócio de menor risco que você pode tentar, né? À medida em que houve um processo de erosão democrática no Brasil, esse processo foi acompanhado de uma maior politização das Forças Armadas. Não havia politização das Forças Armadas? O que eu tenho certeza é que os alto comandos não aceitaram uma intervenção militar. Nós nunca tivemos dúvidas em não sair da legalidade. Não há dúvidas. De um ponto de vista histórico, o que está em julgamento no Supremo é o velho viés antidemocrático das Forças Armadas brasileiras.